Caminhos de Memória. E nossa live no Facebook tá rolando nesse momento. Vamos que hoje... Estamos devendo ilustração, inclusive, convidado, mas a gente vai fazer, nem que seja para ficar de recordação. Passar um pouco, né, a palavra, nossas considerações iniciais. A gente pensou esse trabalho porque essa semana a gente está tendo a 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia, né, um evento promovido aqui pela Associação Nacional de História, Seção Amapá Ampu, em parceria com o Laboratório de Estudos de História Social dos Trabalhadores da Amazônia, o Lestan, tá certo, professor? Onde temos o trabalho também, o programa de pós-graduação. Perfeito. Muita gente envolvida, gente. Passar um pouco a palavra para vocês dois, vocês podem se dividir como julgarem melhor, né, para as pautas. Então, a gente queria saber de vocês justamente o que é História Social do Trabalho, porque quando a gente é inserido, né, na temática da universidade, a gente lê lá o Thompson, a formação da classe operária inglesa, e aí lê o Karl Marx, lê o Capital, lê, sei lá, o Manifesto do Partido Comunista. Não estamos promovendo propaganda ideológica neste programa, estamos falando de bibliografia. Quem sabe? Então, inclusive dizer que você pode ouvir piadas de contexto histórico ruim ao vivo. Então, professor, por favor, responda a nossa pergunta. O que é a História Social do Trabalho? Bom dia. Opa. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Lara pelo convite. Opa. Acho que é estante. Pode testar o outro microfone ali, professor? Coisas que só acontecem no caminho. Alô, administração pública. Bom que tem muito microfone. Opa. Enfim, eu vou segurar o microfone mais fácil. Então, eu gostaria de agradecer a Lara pelo convite para estar aqui na 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia. Um evento que é extremamente importante, que se consolida no calendário acadêmico da região e dos pesquisadores do campo da História do Trabalho. Gostaria de agradecer aos nossos amigos aqui pelo espaço e pela oportunidade de estar falando aqui com o pessoal que está nos ouvindo ou assistindo, né? E é um prazer estar em Macapá, uma cidade da qual eu gosto muito e tenho muitos bons amigos aqui. Bom, quanto à pergunta, não é, a História Social do Trabalho, para quem não atua diretamente no campo e para quem ainda não conhece ou que está na graduação, se caracteriza basicamente como um campo de estudos que toma o trabalho como uma categoria analítica que tem por objetivo dar centralidade às experiências e vivências das trabalhadoras e dos trabalhadores, né, de homens e de mulheres no âmbito do trabalho. Né. É um campo de estudos bastante alargado, e este alargamento implica tanto uma diversidade de objetos, quanto uma diversidade de abordagens, quanto uma diversidade de metodologias. Né? Então, esse campo se consolida no Brasil, sobretudo na década de 80, não é? Em que nós passamos a ter um conjunto de pesquisadores voltados para a tarefa árdua de conseguir dar centralidade, dar espaço, dar voz para trabalhadoras e trabalhadores que, por vezes, são relegados a um silêncio na história. Então, essa é a principal preocupação do campo de estudos da História Social do Trabalho. Dar centralidade a essas trabalhadoras e trabalhadores, a essas experiências desses trabalhadores e trabalhadoras, não apenas no âmbito do trabalho, mas nas esferas que envolvem, inclusive, o cotidiano desses trabalhadores, das suas associações, dos seus espaços de vivência. Né? Nesse sentido, é importante pensar que outras categorias analíticas auxiliam nesse processo. Ao pensar trabalho, nós pensamos também identidade, pensamos também etnicidade, pensamos também gênero, né? Categorias sem as quais é impossível entender de forma mais ampla as experiências que ocorrem nos mundos do trabalho. Perfeito, professora. Professora. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Um bom dia muito querido aos meus alunos. Obrigada, Lucas e Renan, pelo convite, né? E por manter também o espaço desse programa sempre aberto para nós. Quero agradecer a todos os discentes que estão empenhados na organização desse evento, né, aos docentes do colegiado e especialmente aos docentes externos
que somam força, né? O nosso grupo, ele é um grupo que tem uma parceria já há muito tempo, é uma parceria muito boa. Hoje temos o trabalho, tem uma parceria muito boa. A gente consegue estabelecer uma rede de pesquisa, né? A gente consegue manter a agenda desse evento por conta do esforço dos colegas. E assim, o César definiu muito bem, né? A história social do trabalho no Brasil, no mundo de modo geral, né? E aí mapeando muito bem a questão da chegada mesmo da história social do trabalho na década de 80, ali coincidindo com o período de redemocratização, com os movimentos sociais, né? E aí as agendas desses movimentos sociais também se tornando objetos de estudo da história social e da história social do trabalho, né? Que às vezes a gente confunde um pouco um com o outro, porque na verdade a história social ela nasceu muito dentro do campo da história social do trabalho, através daqueles historiadores que nós já conhecemos. E assim, pensar a história social do trabalho, né? É muito o que César falou, é você tentar entender os modos de vida dessas pessoas, né, das pessoas comuns, o seu cotidiano, as suas estratégias de sobrevivência. E aí, pensar não necessariamente só naquele trabalho que está no eixo do urbano, da cidade, né? Hoje a gente pensa muito também em outros trabalhadores, né, em outras trabalhadoras. A gente já vem discutindo há um tempo, né? Quando o César falou de você pensar trabalho e pensar no universo de outras categorias analíticas, né? Então, assim, a história do trabalho era durante muito tempo pensou muito classe, né? E hoje a gente pensa muito nas interseções entre classe, gênero, classe e religião, classe e raça, etnia, classe, identidades, como ele falou. Classe ainda é fundamental para a gente entender, mas hoje a gente sabe também que a gente precisa recorrer a essas outras categorias que antes eram muito sociológicas, né? Mas estamos pensando elas dentro do processo histórico. Mas, de um modo geral, é você pensar na experiência desses sujeitos mesmo, né? Dessas trabalhadoras e desses trabalhadores. É você entender que o trabalho, ele é inerente, né, à condição humana. Então, você pensa o sujeito, é praticamente impossível você pensar o sujeito e não pensar nessa dimensão do trabalho como fundante do sujeito, né, do humano. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente alarga, né? A gente entende melhor o que é essa história do trabalho. Sim. Então, é por aí. A gente faz um rápido intervalo, então, Renan, para não entregar a cereja antes do bolo. A gente ainda tem uma discussão bem bacana aqui na pauta. Esse é o Caminhos de Memória. Voltamos em instantes. Voltamos com o programa Caminhos de Memória. Aqui é mais uma quinta-feira, na presença da professora doutora Lara e do professor doutor César Augusto Queiroz, com o tema, Maximin, Pensar e Ser o Trabalhador, debate sobre a história social do trabalho na Amazônia. E no intervalo? No intervalo a gente ouviu, desculpa mesmo, a gente está ouvindo alguns sons que estão saindo recentemente, está difícil ter esse trabalho, né? Mas você ouviu o Bril, da Nick Dias, em participação com o MC Super Choque, né? Que o MC Super Choque é do Corre, um grupo de participantes, um coletivo de hip hop aqui do Amapá. E faz parte desse nosso projeto, né, de estar sempre incentivando a produção local, sempre colocar um artista independente para tocar no intervalo. Mas passando a bola agora, Renan, nosso segundo bloco. É só uma pergunta bem simples, direta e fatal, digamos assim. É bem curtinha e vocês vão se organizando conforme vocês queiram responder. Ou que a gente pode lançar logo os 2 pontos e acho que fica legal. Fica legal porque eles se complementam, né? Sim. Que é o GT Mundo do Trabalho, onde, quando e por quê. E o outro ponto é o crescimento exponencial da história social do trabalho no Brasil, causas e consequências. Da maneira que vocês acharem melhor. Bom, basicamente, o GT Mundo do Trabalho, para quem não conhece, ele está inserido dentro da estrutura da ANPU, que é a Associação Nacional de História. Existem diversos GTs dentro da ANPU, ensino e educação, pós-abolição, são em torno de 40 GTs, se não me engano. E o GT Mundo do Trabalho é um destes grupos que reúne pesquisadores cuja pesquisa gira em torno dessa temática que nós comentamos anteriormente, ou seja, da história social do trabalho.
Esse grupo ele começa a se organizar no final da década de 90, mais precisamente em 1999, e em 2000 se estrutura nacionalmente o GT Mundos do Trabalho, iniciando então um processo de construção de eventos que até hoje existem nacionalmente, né? Então hoje nós estamos já na 10ª jornada de história do trabalho nacional, né? Agora em 2020, esse evento vai ser no Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro. A coordenadora nacional do evento está aqui no evento de Macapá, que é a professora Fabiane Popinigis, né? Então, basicamente, o GT Mundos do Trabalho se estrutura no final da década de 90 com o objetivo de impulsionar as pesquisas, de promover um espaço para troca de experiências entre os pesquisadores, acadêmicos, historiadores, que discutem a temática da história social do trabalho, pensando essa história a partir dessas categorias que eu comentei anteriormente. Passa por um processo bastante amplo de crescimento nesse período todo, né? Crescimento das pesquisas, crescimento do número de pesquisadores, crescimento da produção acadêmica, os eventos têm sido cada vez maiores e com participação de mais pesquisadores. Esse GT, como tu mesmo falaste agora há pouco, ele possui uma revista, que é a revista Mundos do Trabalho, uma revista digital que quem tiver interesse pode procurar na internet e vai acessar periódicos Mundos do Trabalho, agora não me recordo o link. Né? Revista A, tá, meu bem? É uma revista A3 agora, né? Isso. É uma revista A3 pela avaliação da Qualis, o que significa que é uma revista qualificada pela CAPES, né? Então isso é muito interessante. Bom, isso nacionalmente falando. Nós estamos numa região que tem as suas especificidades e que é muito importante a gente conseguir considerar essas especificidades e termos um olhar voltado também para a região, não apenas um olhar voltado para os outros estados. Então, a partir de 2013, começa a haver um amplo processo de desenvolvimento da história social do trabalho na Amazônia. Isso é fundamental. Então, esse GT Mundos do Trabalho, que se estruturava nacionalmente e que possuía pesquisadores também na região norte, acabou criando seções estaduais dentro da região norte. É o caso do Amapá, que fez em 2013, é o caso do Amazonas, que fez em 2014, Belém, né? Então, hoje nós temos uma rede de pesquisadores na região norte discutindo de forma intensa e articulada a história social do trabalho. Isso permite que nós tenhamos, por exemplo, projetos como esse que nós estamos aqui, da 4ª Jornada de História do Trabalho na Amazônia. Essa 4ª jornada começa justamente neste processo de desenvolvimento do campo na Amazônia. Começou em 2014, quando lá em Manaus nós fizemos a primeira jornada de história do trabalho na Amazônia e contamos com a participação de colegas de todos os estados. Então a Lara e o Adalberto estiveram lá aqui de Amapá, a Edilza e o Tiago estiveram no Pará, colegas de Rondônia, colegas do Acre, colegas de Roraima, colegas de Tocantins. Então isso possibilitou efetivamente uma integração da região. A 2ª jornada de história do trabalho também foi no Amazonas. Em 2016 nós demos um tempo da jornada, pois na ocasião eu me tornei coordenador nacional do GT Mundos do Trabalho e fizemos o 4º Seminário Internacional Mundos do Trabalho em Manaus, trazendo para a região norte este evento, que é um evento consolidado dentro do cronograma acadêmico brasileiro, um evento já com histórico desde 2000, né, e foi em Manaus. Em 2017, a 3ª jornada de história do trabalho na Amazônia foi em Belém, né, e agora em 2019 a gente está tendo o prazer de vir aqui para Macapá, né, a professora Lara, a professora Adalberto, o professor Sidney, todos os alunos, né, estamos recebendo com uma gentileza gigante, e um evento que está sendo muito bacana. Começou ontem, hoje continuam as falas, as mesas, as sessões coordenadas. Então, o GT Mundos do Trabalho é basicamente isso, né? Um grupo de pesquisadores que cresce significativamente, tanto nacionalmente quanto mundialmente, e no nosso caso, mais especificamente, na Amazônia, né, em que nós temos um grupo de pesquisadores que se reúnem, que discutem, que tem laços de amizade acima de tudo, o que facilita muito
esse diálogo e essa interação. E só acrescentando um pouco mais, o interessante dessa expansão é que em 2009 eu ainda tinha acabado de concluir o mestrado, né? E nós estamos completando esse ano 10 anos de revista Mundos do Trabalho. Ela foi fundada numa reunião do GT em 2009, então estamos muito felizes com o tempo que a revista já tem, né? E a qualidade de artigos e a diversidade que a gente consegue incluir dentro da revista. Eu fui editora, fui editora do último grupo, né? Recentemente a gente mudou. E nós ficamos muito felizes, inclusive, com a qualificação nova da CAPES, né? Ter qualificado ela como A. E assim, embora a Amazônia, né, já tivesse uma tradição de estudo sobre o trabalho, anterior à institucionalização dos GTs dentro dos estados, nós não tínhamos ainda uma organização disso em rede, né? E aí, pensar os GTs e as seções estaduais dos GTs, né? E essa articulação regional nos deu exatamente essa possibilidade de pensar os eventos, de pensar publicações, né? De outros projetos de cooperação no interior do grupo, né? Isso acabou fortalecendo e eu acredito que foi a última grande expansão que ocorreu dentro do GT nacionalmente, porque ele era um GT que ele se concentrou inicialmente muito ali no eixo sul-sudeste, depois ele se expandiu um pouco para o Nordeste, e aí a última expansão foi rumo à Amazônia, né? Ainda que já existissem trabalhos, pesquisadores de Amazônia dentro do GT, a gente não tinha ainda essa institucionalização. Então nós já temos aí uns 6 anos de expansão aqui dentro da Amazônia e com os trabalhos, né, com os alunos, o intercâmbio também de pesquisas, né, publicações. E é importante falar que ela é uma rede que tem os seus núcleos regionais, né, estaduais, mas ela é uma rede nacional e que é uma rede que congrega pesquisadores do mundo todo mesmo, internacional. Então, a gente tem, assim, espalhado aí no meio desse mundo os pesquisadores do trabalho, né? A gente se reúne em encontros na América Latina, se reúne em encontros na Índia, né? Em alguns países da Europa também. Nos Estados Unidos, a gente já conseguiu organizar a sessão coordenada para ir para um LASA que teve por lá. Então, há quem diga que é o maior GT do Ocidente. Eu não deveria dizer isso aqui, mas há quem diga que é o maior GT do Ocidente. Mas é um modo de dizer que a gente tem uma força política, que a gente se organiza, né, para manter o grupo forte, vivo. Sim. Não só entre os docentes, né, entre os discentes também. Sim, trabalhadores unidos. É justamente o que a gente queria saber, né? E aí pensando nas questões políticas também, né, a gente não fica também... É um grupo que tem um ativismo político muito forte. Sim, e a gente queria entender um pouco das consequências disso, né, porque... Veja, a gente está aqui, acho que principalmente aqui no Caminho de Memória a gente toca muito nessa tecla dos nossos compromissos sociais enquanto, né, pessoas que estão produzindo ciência na universidade pública. E a gente queria entender um pouco das consequências desses processos, né? Ele é causado justamente, existe uma demanda muito forte de se pensar não só o trabalhador, como muitas outras questões que estão, né, relacionadas à história. A gente sabe que a história total é uma utopia pra gente, mas entender um pouco para vocês, assim, o que seriam as consequências disso, desse crescimento, né, de se pensar o trabalhador e de que modo, por exemplo, a gente pode estar não só pensando e produzindo e pensando sobre, mas tentar também inserir esses sujeitos dentro desses espaços, né, porque, infelizmente, ao longo dos anos, eu digo nós enquanto instituições federais de ensino superior e FES, né, infelizmente acabamos nos distanciando um pouco da sociedade civil, e eu acho que isso não é uma situação que tange só as humanidades, mas vários outros departamentos que estão provendo a universidade como um todo. Infelizmente, a gente está aqui numa universidade onde, por exemplo, tem uma periferia aqui atrás, onde tem moradores, tem trabalhadoras e trabalhadores. Infelizmente, a gente não está conseguindo atingir essas pessoas, e isso é um pouco triste, né? A gente debate tanto sobre isso e de que modo a gente pode estar inserindo essa população, tornando as nossas comunicações, seja pelo rádio, seja, sei lá, por um podcast, um canal no YouTube, a gente pode estar fazendo com que seja acessível, né, para que o trabalhador se sinta também parte disso, uma vez que ele
ele não é só o sujeito como objeto. Ele não, quer dizer, ele não é apenas o objeto, ele é um sujeito. Bom, excelente pergunta, né, e questionamento. Eu penso basicamente por dois lados. Primeiro, o que tu falaste ao final. Nós, historiadores, pesquisadores, artistas, intelectuais, nós temos que pensar justamente na plataforma que nós utilizamos para fazer a divulgação daquilo que produzimos. Então, nós, historiadores, sobretudo aqueles de uma geração um pouquinho mais antiga, como a minha, né, não é o caso da Lara, que é mais nova, né, ainda estamos muito vinculados à questão da produção essencialmente textual e acadêmica. E às vezes não vemos, talvez, ou não nos preocupemos tanto outras formas de divulgação do conhecimento, como essas do podcast, né? Há uma grande discussão hoje no âmbito da história pública, na tentativa de promover um processo de popularização do conhecimento sem que isso implique uma perda da metodologia e do rigor acadêmico, né? Então, podcasts, vídeos, né? Ou seja, outras plataformas que possibilitem um acesso mais rápido do público que está fora dos muros da universidade. Então eu penso que a gente já tem avançado em algumas coisas nesse sentido. Alguns laboratórios têm desenvolvido vídeos em formato de entrevista, explicando a história social do trabalho, explicando o resultado de nossas pesquisas para quem está fora dos muros da universidade. Esse passo é um passo fundamental e acho, inclusive, que é um passo irreversível, né? Então nós iniciamos essa caminhada. Eu acho que já é um caminho sem volta, felizmente, de pensarmos essas outras plataformas para a divulgação das nossas pesquisas, né? A segunda coisa, que eu acho tão importante quanto essa, é a gente pensar que há uma mudança do perfil de quem está ingressando na universidade. Há uma expansão do público da universidade, há uma expansão da pós-graduação, né? E a opção pela história social do trabalho, ela reflete basicamente uma opção pelos de baixo, né? É uma opção política identitária, né? Ou seja, se hoje, na academia, se hoje os programas de pós-graduação têm estudado não os políticos e os intelectuais apenas, mas têm estudado os seringueiros, os camponeses, as trabalhadoras domésticas, numa inter-relação de conceitos de classe, gênero, raça. Isso permite problematizar um conjunto de questões que são prementes e que são atualíssimas. Então, nós pensarmos hoje todas as discussões referentes à justiça do trabalho, permite a gente pensar hoje que os nossos trabalhadores e trabalhadoras vão ter dificuldades de ingressar na justiça do trabalho, que está em processo de extinção. A justiça do trabalho é vista pelos grupos que tomaram o poder hoje como um empecilho aos empresários e empreendedores, o que é um absurdo. Pensar como pensou ontem a Fabiane Pupinigis, trabalhadoras domésticas, implica nós darmos espaço a um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que eram invisibilizados, subalternizados, inferiorizados. Então a universidade hoje, e o perfil do aluno que entra na universidade e que vai se tornar os pesquisadores de hoje e de amanhã, permite que nós coloquemos na ordem da vez, permite que nós coloquemos em nossas pesquisas temáticas que vão nos auxiliar a refletir sobre um processo de transformação efetiva na sociedade. Pensar os direitos do trabalhador doméstico, pensar o que é trabalho. Porque a ideia de pensar trabalho doméstico, trabalho doméstico é trabalho. A senhora que trabalha 8 horas numa empresa ou na rua, chega em casa, ainda lava a louça, faz comida, arruma a casa, ou qualquer coisa que valha, isso também é trabalho. Ou o trabalho é só aquilo que gera lucro. Nós temos que pensar efetivamente sobre essas categorias analíticas. Nós temos que pensar sobre os direitos que nós precisamos e que vêm sendo questionados dia após dia. Nós temos que pensar o que está acontecendo no Chile, ou é à toa. Ou seja, nós caminhamos em uma direção. E essa direção, nós temos que refletir sobre que direção é essa, sobre aonde nós queremos chegar e o que nós precisamos fazer.
Né? Então, a história social do trabalho, as pesquisas que ocorrem na universidade, a mudança do perfil do alunado, ou seja, hoje nós temos um perfil que não é mais o perfil de 20 anos atrás. Eu dou aula na Federal do Amazonas e nós temos, como aqui na Unifap, acredito eu, né, o curso noturno. E eu tenho um enorme prazer em ministrar aula no curso noturno. Né, porque a gente vê alunos que às vezes chegam atrasados, cansados, por vezes de uniforme, com a mão suja, né? Mas é o esforço daquele sujeito que vê na universidade uma possibilidade de mudança da sua trajetória pessoal. Né? Vê na universidade uma possibilidade de alcançar um amanhã melhor. Né? Muitas vezes é o primeiro da família a conseguir ingressar numa universidade. Então eu realmente tenho, com todas as dificuldades das universidades públicas brasileiras, com todo o momento gravíssimo pelo qual passam as universidades, eu continuo tendo fé na universidade. Eu continuo tendo fé, acima de tudo, nos jovens que entram na universidade. E na pesquisa que se faz na universidade, que é uma pesquisa séria, que como a gente pode perceber pelo evento, né, profissionais extremamente engajados, com pesquisas extremamente árduas, com utilização de uma enorme gama de fontes, né? Então, penso que a tua questão, acima de tudo, foi fundamental para a gente refletir não apenas no âmbito da história social do trabalho, que tem justamente essa especificidade, né? Ou seja, é uma opção pelos de baixo, é uma opção de pensar os trabalhadores, mas pensar os trabalhadores, não somente os trabalhadores, numa perspectiva de um conjunto de relações sociais que colocam esses trabalhadores numa situação de subalternidade, né? Ou seja, uma perspectiva relacional. Se há trabalhadores, há patrões. Não é? Então, como se dá essa relação? Como essa relação é intermediada? Então, pensar a história social do trabalho implica, sem dúvida nenhuma, eu vou usar uma expressão que eu acho interessante para esse momento, implica, sem dúvida nenhuma, colocar o dedo na ferida. Mostrar que direitos sociais são relevantes e são importantes, que os trabalhadores eles têm uma importância muito significativa e que esses trabalhadores eles partem de condições que são muitas vezes influenciadas por perspectivas de gênero, por perspectivas de raça e por perspectivas de classe. O trabalho feminino tem a sua especificidade, não é possível pensar o trabalho sem pensar que há diferenças em relação a gênero. Basta a gente observar que no mercado de trabalho, fundamentalmente, a média dos salários masculinos é maior do que a média dos salários femininos, embora as mulheres tenham mais anos de escolaridade do que os homens. Os postos de chefia, de poder, são, na maioria das vezes, ocupados por homens. Então, pensar justamente essas diferenças no campo do trabalho, né, é uma tarefa da história social do trabalho, também da história social do trabalho, e dos pesquisadores que estão pensando, discutindo e pesquisando essas relações. Na fala da professora, eu lembrei rapidinho de um episódio do programa da Rede Globo Tá No Ar, onde existe um personagem Henrico, né, chama Tony Carlaquian, e ele é perguntado o que ele acha sobre os professores, e ele fala assim: eu acho que só atrapalha. Eles ensinam aí para os nossos empregados uma tal de educação que deixa o trabalhador petulante e acaba atrapalhando nossos negócios. E só para terminar falando aqui, que sobre o link da revista vai estar na descrição do vídeo, que esse vídeo também vai para o YouTube, falando sobre as plataformas, né? A gente faz um intervalinho, então, rapidinho, esse é o Caminhos de Memória, voltamos em instantes. Voltando mais uma vez com o programa Caminhos de Memória aqui pela sua rádio universitária e na live do Facebook. Só procurar lá a rádio universitária, que você vai ver que estamos com a presença da professora doutora Lara Castro e do professor doutora César Augusto Queiroz da Universidade Federal do Amazonas. Maximin, intervalo? Sim, no intervalo você ouviu Noite, né, do Fernan, que é um projeto solo do Breno Fernan, que toca teclado na Cislop, que é uma banda que já tocou aqui também.
O single saiu semana passada, então a gente tá dando esse espaço aí, né, pra... Mas tá dentro da regra? Com certeza. Não pode ter selo de gravadora. Na verdade, eu acho que o único selo que toca aqui, assim, só uma curiosidade, me questionaram isso, né? Pô, mas os caras produzem na Zarolho Records. É só uma via de esclarecimento que existe uma diferença entre selos de gravação e selos de distribuição. É verdade. Então, quando a gente fala no post selo de gravadora, é selo de grandes gravadoras de distribuição. Explica pra esse fique pessoal aí, Max, que claro, não sabe de nada. A gente tá indo pro nosso terceiro bloco, né? Passar a bola um pouco pro Renan. Sim, vocês falaram sobre o crescimento, né, da história social do trabalho no país, no Sudeste, internacionalmente. E a gente queria trazer essa fala de vocês para perguntar qual a peculiaridade da história social na Amazônia, o que diferencia, né? E na Amazônia, né? E fazendo assim, acho que isso também seria interessante a gente fazer, igual a gente fez no último bloco, inclusive. Sim. Fazer outra pauta. Sim, outra pauta, né? Como pensar o trabalho, luta de classe, gênero, associativismo, trabalhismos, entre outros, né? Que é justamente, eu acho que dá uma grande lenha na fogueira nessa discussão, mas é justamente por que a gente coloca, né, da e na Amazônia. Porque pelo menos muitas pessoas trabalham com o conceito de amazônico e outras trabalham com o conceito de amazônida, que são conceitos distantes e próximos ao mesmo tempo, que a gente não vai nem entrar no mérito dessa questão. Então, o que, no caso, nós, enquanto Amazônia, enquanto norte do país, enquanto Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e os demais, tem que talvez as outras regiões da federação não tenham. A professora Lara recebeu uma menção honrosa, professora, estamos esperando suas palavras. Sobre a sua menção honrosa também, na última premiação, qual foi, professora? Foi a premiação sobre melhor tese dos últimos 3 anos. É coisa pouca, né, gente? Só entrevista a gente que recebe prêmio nesse programa. Bom, com relação à questão da história social do trabalho na Amazônia ou da Amazônia, penso eu que nós falamos já um pouquinho no bloco anterior, sim. Mas é sempre importante colocar isso novamente, né? Então, existem muitos historiadores que trabalham hoje com a Amazônia e que trabalham hoje com a história social do trabalho na Amazônia. Esse crescimento do campo aqui se verifica de uma forma muito clara, justamente pelo crescimento do número de publicações, pela quantidade de dossiês que hoje são lançados com a temática História do Trabalho na Amazônia, né? Então, esses dias eu estava escrevendo uma apresentação para um livro e fiz um levantamento dos dossiês. Então, são vários, na revista Mundos do Trabalho, na revista Líteres, na revista Canoa do Tempo, a Tempo Amazônico tem um, se não me engano. Então, são 5 ou 6 dossiês nos últimos 4 ou 5 anos com a temática História Social do Trabalho na Amazônia. Isso mostra que há uma demanda, que há uma produção, que há um crescimento do pensar sobre o campo na Amazônia, né? E isso, em grande medida, é influenciado por isso que a Lara comentou, por esse processo de institucionalização do campo na região. Pelo estabelecimento de redes que não tem mais necessariamente os olhos voltados para o eixo sul e sudeste. Nós íamos e nos encontrávamos e continuamos indo e continuamos nos encontrando nos eventos que ocorriam em São Paulo, em Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né? Hoje nós fazemos os nossos próprios eventos aqui, o que não impede que nós também participemos dos eventos que ocorrem nacionalmente. Mas, além da rede nacional que todos nós temos, nós estabelecemos uma rede local, uma rede regional, com pesquisadores importantes, competentes, sérios, respeitados nacional e internacionalmente. E isso, para a região, é um passo muito significativo. O fato da escolha de Manaus como a sede da 4ª Jornada de História do Trabalho na Amazônia. E o próprio presidente também, né? E a escolha do presidente, um sujeito da Amazônia, no caso era eu na ocasião, né, mostra o quanto a região passa a ser vista de uma outra forma. Há um reconhecimento do trabalho que está sendo feito aqui, né? Externo e interno.
né? Porque a gente se reconhece, a gente se enxerga, né? Publicações de livros, por exemplo, no formato de coletâneas, né? Estamos publicando vários livros com pesquisadores de todos os estados da região norte. Antes nós não tínhamos essa rede, hoje nós temos, né? Então pensar essa especificidade para a região, os elementos locais, a questão do seringueiro, a questão da regionalização das pesquisas, né? É muito importante. Penso que é um trabalho incipiente, a gente ainda precisa aprofundar, por exemplo, a criação de projetos financiados, se é que isso vai existir ainda no Brasil, né? E ampliar essa interação que já existe, mas o processo é importante. Agora, a Amazônia ela também foi fundamental nesse processo de expansão das pesquisas sobre o trabalho, porque os objetos de pesquisa aqui, né, têm as suas particularidades fundamentais. Então, quando se pensava a história social do trabalho no Sudeste, né, ainda que já estivesse num processo de expansão, não se pensasse mais só no trabalhador no chão da fábrica, vinculado a um sindicato, a uma associação, que são temas clássicos e são temas fantásticos, que não devem ser jamais assim, colocados à margem da construção desse conhecimento, mas quando se pensava, né, no trabalhador, no Sudeste se pensava muito dentro desse modelo, né, o homem, o sujeito que está lá no ritmo de trabalho fabril, citadino. Então, quando a gente expande e passa a pensar o sujeito, né, as trabalhadoras e os trabalhadores da Amazônia, a gente, por conta da própria ampliação dos objetos de pesquisa, a gente começa a se incomodar de uma maneira diferente em relação aos próprios conceitos, né? A própria história que César já mencionou, né? Essa história de que existe um trabalho produtivo e um trabalho improdutivo. Se a gente fosse pensar dentro dessa lógica que o trabalhador é só aquele que é vinculado a um trabalho produtivo, né? Um trabalho que produz mais-valia, um trabalho que gera acúmulo de capital, aqui na Amazônia nós não estudaríamos trabalhadores. Né? Não estou dizendo que não existem trabalhadores da cidade, existem, tá aí a tese do Sidney para demonstrar. Mas, assim, o trabalho sazonal, né, dos seringueiros, que é o seringueiro que é seringueiro, é pescador e coleta castanha ao mesmo tempo, e assim, e que é o sujeito que está muito mais preocupado com a segurança alimentar e tem mais sua e da sua família criar em casa. E da própria sobrevivência. Ele não está acumulado em gerar, ele não está preocupado em gerar acúmulo, né? Ele não está preocupado se o seu trabalho produz ou não produz, se ele é ou não é produtivo, né? As crias de família, que são as domésticas aí de 12, 11 anos, que trabalham em troca de abrigo na cidade, né? Em tese, né, pensando os conceitos clássicos dos marxeiros, né, a gente brinca assim, as pessoas que leram tortamente Marx, estariam dentro de um ritmo de trabalho improdutivo, né? Então, assim, e aí por isso seriam marginalizados dentro dessa construção, desse conhecimento sobre o trabalhador. Então, pensar também em tudo que se produz aqui, né, nesses objetos, que são objetos diferentes, trabalhadores diferentes na Amazônia, também nos incomodam a voltar para antigas categorias de análise, né, e problematizá-las a partir das nossas pesquisas e dos nossos objetos. Então, por exemplo, as migrações. Você pensar migrações, né, e trabalho no universo da Amazônia, né, é você estender assim, para um leque fantástico de possibilidades de objetos. Quando a gente olha para o Sudeste, a gente tem um perfil diferente desse migrante, né? A gente tem um migrante mais internacional. Então, quando se pensa trabalhador lá dentro do Sudeste em relação com a migração, a gente pensa num perfil de imigrante, apesar de ter um migrante nacional, a gente pensa ali num perfil de imigrante que é o internacional. Quando a gente olha para a Amazônia, a gente tem uma presença do imigrante internacional, né? Nós temos japonês, nós temos português, nós temos espanhóis, nós temos judeus, mas nós pensamos muito também no próprio migrante nacional, né? Na construção desse migrante nacional dentro desses espaços, né? Então, assim, nós temos a possibilidade, inclusive, de reorganizar alguns marcos que eram tidos pela historiografia como fundamentais, né? A essa questão do trabalho livre e do trabalho escravo. Antes da abolição, nós tínhamos o trabalho escravo, depois nós temos o trabalho livre, né? Como se fosse um cálculo matemático irreversível. Quando a gente olha para o universo da Amazônia,
Dentro de um mesmo contexto, nós temos, na construção da Fortaleza de São José de Macapá, estava até falando para a Fabiane hoje, nós temos num mesmo contexto trabalhadores livres, trabalhadores africanos escravizados, indígenas arregimentados compulsoriamente, e nós temos indígenas escravizados que estão cumprindo pena do Tribunal Inquisitorial. Então, olhem só a miscelânea, a diversidade de relações, de trabalho, de modos de vida e de experiências dentro de um mesmo local. Então, pensar também as peculiaridades da história social do trabalho na Amazônia também é pensar nessa multiplicidade de objetos, né, que existem à nossa disposição aqui. E no Amapá, quero dizer que ainda é um campo bastante aberto. Muitas possibilidades de pesquisa. Eu tenho um caderninho, viu? Quem tiver interesse em pesquisar, me procure, que eu tenho várias anotações. Poxa, seria tão legal se alguém estudasse isso, aquilo. Então tem bastante coisa. E aí você acaba repensando, né, antigas categorias de análise a partir das experiências dos nossos próprios sujeitos também. Então é mais ou menos por aí. A gente faz um último intervalinho assim, só para fechar o bloco, a gente volta com as considerações finais e seu caminho de memória. Voltamos já. Tumucumaki. Voltamos com o programa Caminho de Memória, que foi uma surpresa, Maxime. Desculpa, a gente acabou de lembrar que o Grêmio tomou de 5-0. Mas estamos aqui com o tema Pensar e Ser o Trabalhador. O professor Anderson está aqui no estúdio com a gente. Não desliga não, que tem diversidade religiosa depois aqui do Caminho de Memória. E a gente parte para as nossas considerações finais, né? Passar a palavra, a gente tem 5 minutinhos aqui. No intervalo você ouviu o Molho Negro, Ela Prefere o DJ, que é o disco de 2012 da Molho Negro, lá da Marambaia, cidade de Belém. Renan, suas considerações? É verdade. Agradecer a presença da professora, do professor, dizer que foi um prazer estar mais uma quinta-feira com este programa. Você que vai assistir pelo YouTube, deixa o like, ative o sininho, se inscreve. Daqui a pouco esse programa já está lá. Dizer que amanhã a gente vai apresentar também, né, Maxime? Sim. Mas isso aí eu posso falar passar rapidinho, né, para as considerações. Como eu falei para os professores no intervalo, é de bom tom aqui no programa. A gente sempre pede alguma indicação. Pode ser uma leitura, pode ser um podcast, uma música, um canal no YouTube, pode ser o replay do jogo de ontem à noite. A gente começa então, a professora Lara fechou o bloco anterior, a gente começa com o professor César Augusto. Professor, suas considerações? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer novamente o convite para estar aqui, dizer que é um prazer refletir sobre a história social do trabalho dentro de uma universidade que está recebendo a 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia. E aí agradeço a todos, no nome da Lara, que me convidou muito gentilmente para participar dessa entrevista e desse evento. Recomendo a todos que participem das atividades do grupo do GT, que assistam às sessões coordenadas, que assistam às conferências, que assistam às palestras, que é uma oportunidade bastante legal e importante. Bom, então, com relação às dicas, né, eu teria 2 sugestões, uma de mais digital e a outra de livro. Então, eu sugiro que, para pensar um pouquinho mais sobre essa história social do trabalho, para enxergar um pouquinho as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no campo, tem o site do Laboratório de Estudos sobre História do Mundo do Trabalho, que é um site do CPDOC, dos professores da Federal do Rio de Janeiro, né, o Paulinho, né, e que tem vários podcasts, entrevistas e vídeos com professores como a Fabiane Popinigis, que está aqui presente ao evento, Paulinho Fontes, Alexandre Fortes, discutindo isso que nós estamos discutindo aqui. A história social do trabalho, o status da história social do trabalho do Brasil, os desafios dos historiadores que discutem esta categoria analítica tão importante que é o trabalho e que perpassa a vida de todos nós, né? E quanto a livro, eu vou puxar para um amigo meu, Maria Luísa Ugarte Pinheiro e Luiz Balcar Pinheiro, que lançaram recentemente o livro Mundos do Trabalho na Cidade da Borracha, que é um livro muito interessante, alicerçado em muita pesquisa, que vai discutir justamente
Os mundos do trabalho na cidade de Manaus entre o final do século XIX e a década de 30 do século XX. É um livro baseado em muita pesquisa, com muito jornal, que resgata a trajetória de muitos trabalhadores, muitas associações, periódicos operários de Manaus, que circularam em Manaus durante o período. É um livro que eu tenho certeza que todos que puderem acessar vão gostar. Encerro reafirmando aqui a minha esperança, a minha fé na universidade pública, dos alunos da universidade pública, e dizer que, apesar de todos os ataques, dizer que apesar de tudo que está acontecendo, nós resistiremos, permaneceremos aqui, permaneceremos pesquisando, mesmo com as dificuldades, e aqui a gente não faz balbúrdia, a gente faz pesquisa. Muito obrigado pelo convite. Então, professora, suas considerações? Tá, eu vou tentar ser breve, mas assim, as minhas considerações finais são no mesmo sentido das considerações do César, né? Eu quero dizer que eu, fui fruto da expansão dessa universidade, sou filha de agricultora e artesã, pobre, do interior do Ceará, ingressei na universidade, fiz mestrado e doutorado com bolsa, sou fruto da expansão universidade, que tinha como base fundamental políticas de assistência estudantil, especialmente aos pobres. Então, vivi esse contexto. E por isso tenho razões suficientes para ter fé na universidade, como o César estava falando, e para me manter aqui dentro. Eu vou me manter aqui dentro, mas com os pés muito firmes e combativa, e lutando para que, apesar de todos os cortes de direitos que nós estamos sofrendo, apesar de todos eles, quero dizer que nós vamos nos manter combativos para tentar garantir, de qualquer maneira, que os pobres continuem ingressando na universidade, e consigam permanecer na universidade. Então, eu tenho esse compromisso político, as pessoas que me conhecem aqui sabem desse meu compromisso político, e, assim, digo a vocês que nós não vamos arredar o pé. Não vamos arredar o pé, porque nós ainda acreditamos e sempre vamos acreditar na educação como uma mestra fundamental da transformação dos indivíduos. E quem quiser, certo, se aproximar do GT Mundos do Trabalho e de outros GTs, são espaços muito profícuos de discussões acadêmicas e discussões políticas também. Eu indico o mesmo site, reforço, mas eu quero indicar 2 livros, na verdade um livro e um dossiê de um periódico. O livro é um livro muito clássico, Na Luta por Direitos, que marca muito aí a trajetória do nosso GT nacionalmente, é do professor Luiz de Negro, do professor Paulo Fontes, Fernando Teixeira, professor Hélio. E aí a edição mais recente da Mundos do Trabalho estudam as trabalhadoras domésticas, uma edição fantástica. Então, assim, aos ouvintes indico essa leitura aí, dê uma passada aí. E é isso, muito obrigada, viu, meus queridos, pelo convite. E obrigada ao César pela companhia aqui. Sim. E aos outros colegas que estão participando do evento. Sim, eu vou ser bem breve, logo de imediato mandar um beijo pra Lana que tá ouvindo a gente, senão eu apanho. Eu quero mandar um beijo pra Adalberto também. Sim, grande professor Adalberto. O professor já é meu professor há bastante tempo na graduação, aprendi bastante com ele. Dizer que a gente está na 4ª jornada de História do Trabalho na Amazônia, que se estende até o dia de amanhã. Nós tivemos sessões coordenadas agora pela manhã, Presidente do Trabalho. Tivemos uma palestra sobre trabalho, comunidades extrativistas e território no sul do Amapá, com as palestrantes Bruno Oliveira Ferreira e Sandra dos Santos Viana. À tarde, agora, nós temos a mesa Trabalho e Questão Agrária no Norte do Brasil, com a professora Lara aqui, a professora doutora Lara de Castro, com a professora Patrícia Chaves, já foi nossa entrevistada aqui, com o professor Tiago Broni de Mesquita da UFPA, com a mediação do Igor Pereira, que já esteve aqui com a gente. E, posteriormente, tem um pequeno intervalo e a próxima mesa, Mundos Amazônicos do Trabalho em Tempos de Ditadura, com a professora doutora Edilza Fontes, uma grande referência para quem estuda ditadura militar, com o professor doutor César Augusto Queiroz e com o professor doutor Sidney Lobato aqui da casa, com a mediação da Arivanete Oliveira da Silva, também do programa de pós-graduação em História. Amanhã a gente tem mais sessões coordenadas, a gente tem uma oficina sobre fontes orais com o professor doutor Peri Petit, aqui da UFPA e da Unifespa também.
mais algumas mesas. Dizer que nós, enquanto Centro de Memória, também temos uma sessão coordenada amanhã de manhã. Se você quiser conhecer um pouco da nossa produção para além do rádio, dá uma passadinha lá a partir das 9 da manhã ali nos blocos de história. Esse foi o Caminho de Memória. Muito obrigado pela audiência. Ouço Diversidade Religiosa aqui na sequência. O professor André está precisando de um ombro amigo depois de tomar de 5-0 ontem à noite. Nosso muito obrigado e até a próxima.